O Eduardo Bolsonaro assume a articulação para eles, mas são os sequestradores e pedem um resgate. Qual é o resgate? Interferir no Supremo Tribunal Federal, essa Câmara votar a anistia. Eu quero ler aqui para os senhores que eu há muito tempo tenho pedido a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro. É um absurdo esse senhor agir contra o Brasil dessa forma como deputado federal. E eu quero comunicar a essa casa que vários deputados estão entrando com a petição para que a mesa da casa suspenda e coloque imediatamente o processo de cassação no Conselho de Ética. E quero chamar a atenção para as declarações do Flávio, do Eduardo e do Jair Bolsonaro. Os senhores acreditam que o senador Flávio Bolsonaro, numa entrevista na CNN e uma entrevista na Globo News, disse claramente: o Brasil tem que atender às exigências de Donald Trump. Olha o trecho da fala dele, com toda tranquilidade, com toda serenidade e querendo resolver um problema que só vai ser resolvido depois que as exigências do Trump forem atendidas. Aí fala da anistia, aí fala da suspensão do julgamento do Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro, deputado Patrus, chegou numa entrevista nessa da Globo News a dizer o seguinte: olha, é igual à Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos bombardearam Hiroshima. Continuou ele: os japoneses saíram dizendo: somos patriotas, não vamos nos render. Aí o que ele diz? De que adiantou? Houve Nagasaki. Então aqui no Brasil, se o Brasil não ceder, ou seja, deputado Nildo, se o Brasil não se render, vem uma segunda bomba atômica. Eu nunca vi uma chantagem tão grande. Eles são os sequestradores. Olha, eu vi o líder do Partido Novo falando de uma crise, atacando o STF. Eu aqui subi várias vezes para falar sobre o OF. Diz que era uma competência exclusiva do Poder Executivo. Artigo 153, inciso 5. Mas não é verdade o que ele falou, porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes, preservando o que a Câmara falou aqui também, retirou o risco sacado. Foi uma decisão equilibrada, que reconhece o poder do presidente da República de editar decretos sobre impostos em operações de crédito. Mas foi uma decisão equilibrada. O que não é equilibrado é o que está acontecendo no Brasil aqui, por parte dessa extrema-direita bolsonarista. Senhores, estão ameaçando o país inteiro. É uma chantagem. Estão colocando a faca no pescoço do povo brasileiro. Os senhores têm noção do que foi escrito na carta do Eduardo Bolsonaro, no dia que o Trump anunciou aquelas medidas? Vejam, diz ele o seguinte: desde o início da nossa atuação internacional, buscamos evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos, Alexandre de Moraes. Sanções que muito provavelmente ainda serão adicionalmente implementadas. No entanto, recentemente, o
presidente Trump corretamente entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de toda uma estrutura política, empresarial e institucional que compactua com sua escalada autoritária. E aí defende as medidas do Trump. Ou seja, eles queriam primeiro Alexandre de Moraes, mas depois perceberam que era necessário punir todo o país, empresas, o mundo institucional. Isso aqui, pessoal, é muito grave. Esse cara não pode continuar como deputado, com um broche de deputado. Olha, eu trago aqui o artigo 141 do Código Penal Militar, que pode ser aplicado a civil. Deputado Chico Alencar me mostrou o senador Randolfo. Artigo 141. Entrar em entendimento com o país estrangeiro ou organização nele existente para gerar conflito ou divergência de caráter internacional entre o Brasil e qualquer outro país, ou para lhes perturbar as relações diplomáticas. Pena, reclusão de 4 a 8 anos. Não é só isso, é obstrução de justiça, é coação no curso do processo. Está fazendo tudo isso para interferir no julgamento do Supremo Tribunal Federal, para livrar seu pai. É atentado à liberdade do magistrado, é atentado à soberania nacional. Eu espero que a mesa da Câmara tome providências. Hoje, o jornalista Reinaldo Azevedo, com seu brilhantismo, comparava o que esses traidores estão fazendo aqui. Porque já disse nessa tribuna, patrões, nenhuma força política nacional ao longo da história, nem os integralistas de Plínio Salgado, ninguém defendeu tão abertamente a bandeira de outro país contra os interesses nacionais. Nunca houve isso na história do país. Mas o Reinaldo Azevedo comparava com os colaboracionistas franceses no regime de Vichy sobre Marechal Petain, Pierre Laval, que colaboraram naquele momento com o nazifascismo. Eu espero, presidente Hugo Mota, que essa casa tome uma posição, porque não dá para aceitar tamanho viralatismo. O tema é esse. O Eduardo Bolsonaro chegou a gravar um vídeo. Senhor presidente, caros colegas e colegas, nessa noite nós votamos o projeto para garantir que o Ministério Público possa atuar de maneira mais democrática a serviço da sociedade, em defesa dos interesses sociais e individuais. O Ministério Público Federal já atua na defesa dos direitos humanos, no combate à violência de gênero, à corrupção e à improbidade administrativa, bem como na garantia dos direitos dos povos indígenas e em outras causas relevantes. O Ministério Público do Trabalho protege os direitos coletivos e individuais dos trabalhadores, fiscaliza o cumprimento da legislação trabalhista e atua contra as violações do trabalho escravo e do trabalho infantil e a discriminação em relação aos trabalhos. O Ministério Público abrange outras órgãos, como o Ministério Público do Distrito Federal. O governo do presidente Lula respeita a independência do Ministério Público Federal e não interfere nas investigações. O Lula retomou a tradição de nomear o Procurador-Geral da República a partir da lista elaborada, prática que havia sido abandonada pelo Bolsonaro. Garantir a independência do Ministério Público garante também o fortalecimento da democracia, tendo em vista que esse órgão atuará em defesa dos interesses coletivos. Mas nós precisamos avançar para que a gente garanta a construção de uma sociedade mais justa. Por isso, essa casa não pode abrir mão de pautar e debater amplamente
o PL dos supersalários, visando construir um sistema judiciário mais transparente. Na construção desse parecer, nós retiramos a previsão de que os recursos não estão sujeitos a contingenciamento. Retiramos a ressalva para vedação de aplicações às despesas com fundo pessoal. Os recursos desse fundo não poderão ser usados para despesas com as pessoas, encargos ou verbas indenizatórias de qualquer natureza. Fizemos alterações nas fontes das receitas, reduzindo os percentuais a 10%. Inserimos o parágrafo para reforçar a transparência no uso dos recursos para a criação de um portal público com informações detalhadas sobre a composição das receitas e a destinação de despesas do fundo. Espero que com esse parecer contribuir para o respeito ao erário público, para o funcionamento da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indispensáveis, apoiando a este órgão que é tão importante para a sociedade brasileira. Dito isso, peço ao presidente para ir direto ao meu voto. Não, deputado, pode seguir. Diante do exposto no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, somos pela não implicação do aumento de despesa ou diminuição da receita públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária do projeto de lei 1872 de 2005, no mérito para sua aprovação na forma de substitutivo em anexo. Na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 1872 de 2025, do substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação. Porque ela visa fortalecer a atuação do Ministério Público no que diz respeito à defesa dos direitos do conjunto da sociedade. A relatora, a deputada Camila, ela aprimorou o projeto, estabeleceu um nível de transparência ao próprio projeto, limitou algumas fontes de arrecadação do próprio fundo, mas ela manteve a essência do que é absolutamente fundamental. O Ministério Público, que defende o conjunto da população, os direitos difusos, os direitos coletivos, e que é absolutamente fundamental para que nós possamos ter um país mais justo e um país mais democrático. Aliás, um dos objetivos do próprio fundo é o fortalecimento até da própria democracia, o que é absolutamente fundamental. Talvez por isso ele provoque tanta reação dos que não defendem a democracia, dos que acham que a democracia ela pode ser rompida e que a soberania popular ela pode ser esmagada pelas lógicas golpistas que se expressaram neste país e que teimam em continuar acontecendo aos pedaços. Então, portanto, essa lógica golpista de não aceitar a própria democracia, de achar que o parlamento pode desrespeitar a Constituição brasileira, ou seja, quando se fala aqui da harmonia dos poderes, da independência e harmonia, está se falando que não cabe a este parlamento desrespeitar e rasgar a Constituição brasileira. Portanto, nós não temos aqui um bottom, que é um salvo-conduto para que a Constituição que nós honramos e que efetivamos e juramos respeitar quando assumirmos a nossa função enquanto parlamentar. Se alguém aqui me pergunta e perguntaram para que servem os parlamentares, servem para defender os interesses do povo, servem para defender a democracia, servem para se colocar contrários a toda forma de golpe, servem para dizer que este parlamento não pode ser um parlamento que é a mão que afaga a cabeça dos super ricos e apedreja o povo brasileiro. Por isso esse fundo que busca, dentre outros aspectos, está defendendo a democracia e fortalecendo o Ministério Público, tem o nosso apoio a partir das condições que foram bem aprimoradas pelo relatório da deputada Camila, que eu aproveito para elogiar a sua construção, a construção deste parecer. Por isso somos favoráveis a esse fundo, somos favoráveis à democracia e aqui a gente diz golpista sem anistia, criminosos na cadeia.